Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao webinar da Agrocria. Eu sou a Bruna Drummond, moderadora de hoje. E hoje estaremos aqui falando com você sobre neo-rurais, os urbanos que migram para o campo e adotam um formato sustentável de produzir. E como convidadas, eu trago duas mulheres maravilhosas. Temos aqui hoje Cleonice Borges de Souza, doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás, mestre em agronegócios pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e graduada em Administração de Empresas. Cleonice também é professora adjunta na Universidade Federal de Goiás e membro efetivo do programa de pós-graduação em agronegócios da UFG. Temos também como convidada Letícia Leite. Letícia é zootecnista pela Universidade Estadual de Londrina. Possui experiência na área de ciências agrárias com ênfase em zootecnia, atuando principalmente nos segmentos de ovinocultura, bovinocultura de corte, nutrição de ruminantes, forragicultura, empreendedorismo e inovação. Letícia também tem amplo conhecimento e didática para a apresentação de palestras e projetos, havendo já participado de mostras nacionais e internacionais de pesquisa científica. Atualmente, a Letícia faz parte do nosso quadro na Agrocria como promotora técnica. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas e convido, então, Cleonice para estar fazendo aí uma abertura para a gente, compartilhando conosco, Cleonice, por que as pessoas estão deixando as cidades e migrando para as áreas rurais. Passo para você a palavra. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto tão relevante, atual, e que tem trazido muitas mudanças ao meio rural. Essa terminologia neo-rural, ela traz esse contexto das pessoas que têm uma vinculação, ou muitas vezes sem vinculação nenhuma com o meio rural, que estão deixando as atividades urbanas e se dirigindo para o meio rural para poder desenvolver outras atividades. Mas, para além das atividades produtivas, é para uma busca de uma qualidade de vida. As pessoas estão estressadas, estão cansadas, estão no momento de muita turbulência em função da correria, do estresse, da violência, da dificuldade de ter um alimento, muitas vezes, mais qualificado, dentro dos padrões que cada um busca para si, para sua família. Então, eles estão migrando para as áreas rurais. E essa nova forma de agir é intitulada de neo-rural, é o novo rural. Pessoas que estão buscando acoplar uma produção de alimentos, um bem-estar pela vida campestre, por estar no meio rural, atrelado com essa qualidade de vida, a possibilidade de conviver melhor com os seus familiares, os pais com os filhos, com os seus próprios pais também, com os irmãos. Então, dentro desse segmento, aqueles que estão trilhando primeiro, logo em seguida, eles conseguem atrair o restante de seus familiares. Então, uma família que se dirigiu só o esposo e a esposa, hoje já tem alguns irmãos de ambos os lados, os pais, sobrinhos, produzindo atividades que são importantes para trazer alimento para a cidade, atendendo nichos de mercado, inclusive. Né? Então, essa nova forma de viver, com um pouco mais de qualidade de vida, é o neo-rural. Mas não é só uma forma de viver, uma forma diferente de produzir também. Então, eles buscam uma assessoria técnica qualificada para poder orientá-los na forma mais apropriada de produzir, com qualidade para o meio ambiente, com qualidade para os trabalhadores, os colaboradores que se unem a si, para eles mesmos, e buscando trazer uma agregação de valor a esse alimento que eles vão entregar para os consumidores finais. Então, eles, enquanto estavam na cidade, eles tinham suas demandas. Com um olhar muito atento a essas demandas, hoje, produzindo, eles buscam atendê-las. Trazer esse alimento certificado,
uma boa parte produzindo alimentação orgânica, trabalhando uma prática agroecológica, mas também com um olhar muito atento a uma rentabilidade econômica e financeira. Essa produção, para além de trazer um alimento qualificado, ela também tem que ser rentável. Então, eles trabalham com essas métricas de controle de custo, gerenciamento de estoque, gerenciamento da produção, ouvindo o cliente final, se o produto que estão entregando está atendendo qualitativamente e financeiramente essa demanda desse cliente. Então, é esse um pouco do contexto do neo-rural, Bruna. Excelente, Cleonice. Falando em neo-rural, estamos falando aí também em agribusiness, né? Afinal, isso é um negócio. E eu quero convidar agora a Letícia, dar as boas-vindas a ela e gostaria que ela compartilhasse conosco a experiência dela no campo sobre neo-rurais. Letícia, passo a palavra para você. Boa tarde, Bruna, professora Cleonice e a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar participando desse webinar. Bom, complementando o que a professora falou, né, é notório o aumento das últimas décadas do comportamento da migração da população, né, deixando os grandes centros em busca na vida no interior do país. E isso tem sido muito mais frequente agora, devido à pandemia, né? Boa parte dos pecuaristas, junto à sua família, tem mantido o isolamento social. E é rotineiro nas minhas visitas ouvir depoimento da família sobre o processo de transição. E a maioria deles vão para a cidade só quando há necessidade de fazer compras em supermercado ou em busca de insumo agropecuário. Excelente, excelente, Letícia. Cleonice, eu queria saber como é que os neo-rurais eles estão incorporando a produtividade no campo. Compartilha conosco. Essa produtividade, Bruna, ela tem se dado muito em função daquilo que eu comentei há pouco, a partir de uma assistência técnica qualificada. Como eu disse, nem todos os neo-rurais, eles trazem uma vinculação com o meio rural. Para alguns, é uma atividade totalmente nova. Nem todos tiveram um contato com algum parente que tivesse vinculação. Então, eles chegam com a vontade de produzir, com uma vontade muito grande de se estabelecer nas áreas rurais, principalmente por conta da qualidade de vida. Mas falta-lhes essa condição de produzir, saber o como fazer, a prática da atividade. Então, essa competitividade, essa rentabilidade, essa produtividade, ela se dá embasada por uma boa assistência técnica. E aí a gente traz a relevância de profissionais com uma boa qualificação para poder assessorar esses novos produtores ou pretensos produtores rurais. Então, eles buscam não só o saber fazer, como plantar, como utilizar os melhores recursos, fazer o melhor manejo de solo, como proteger as suas nascentes, fazer geração de água, mas também como controlar os custos, como chegar a um preço que seja justo para remunerar esses custos de produção, trazer rentabilidade para manterem-se nessa atividade, mas também fazer com que esse produto ele chegue viável para o consumidor final. Então, essa produtividade calcada numa boa rentabilidade, ela perpassa pela assistência técnica. Então, aí é o papel que nós, enquanto docentes de curso de ciências agrárias, também somos fundamentais para poder orientar os alunos nessas boas práticas de produção. O saber fazer pelo âmbito técnico, mas também ter um olhar diferenciado para além da produção propriamente dita. Uma estratégia de marketing em saber as qualidades, as formas de embalagem, forma de distribuição desse produto, como fazer a promoção desse produto, porque produzir muitas vezes não é o mais complicado, mas como mostrar ao consumidor final que esse produto está aí com toda essa qualidade, com esse preço diferenciado, para que ele possa ter acesso a ele. Como disponibilizar onde o consumidor está, fazer com que esse produto chegue até ele. Então, calcada nessa assistência técnica. Agora, um diferencial, Bruna e Letícia, que nós encontramos desse neo-rural,
É porque nós vamos encontrar uma diversidade muito significativa desses profissionais que estão chegando ao meio rural. Então, nós vamos ter profissionais vinculados ou que estavam vinculados a mercados de capitais, trabalhando em bolsas de valores, médicos, odontólogos, engenheiros das mais diversas áreas. Então, essa diversidade de conhecimento, ela também se torna muito significativa no fazer o negócio. Então, eles têm um olhar empresarial, a partir da sua experiência profissional anterior. Vincular qualidade de vida, qualidade de produção de alimento, mas sabendo que tem um cliente na ponta, que o papel que ele ocupava antes de ser o produtor, aquilo que ele buscava, com aquela qualidade, com aquela apresentação, a disponibilidade no tempo certo que ele busca. E aí você vê que abre margens, inclusive para processos de agroindustrialização. Então, são queijos artesanais, processados, embutidos, compotas. É uma forma de agregar valor a esse produto antes comercializado somente in natura. Você traz um tempo maior de durabilidade para esse produto. Se pegarmos a realidade aqui do estado de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, que nós somos consumidores de piqui, mas o piqui ele tem uma temporalidade. Quer dizer, como que eu vou poder consumir piqui em outras épocas do ano? A partir das conservas, da forma de diferenciada, com agregação de valor, que muitas vezes o agricultor familiar, esse neo-rural, que está aí disposto a introduzir essa tecnologia de processamento e oferecer esse produto em outras épocas fora do período de safra. E aí você consegue trazer rentabilidade, fazer com que esse produto, ele acalcado num bom processo de produção, ele tenha uma produtividade significativa a partir do melhor manejo de solo, do melhor uso de sementes, de mudas. Então, a parte profissional, a assessoria qualificada que propicia a esse neo-rural essa produtividade, essa rentabilidade para o seu negócio. E fazer com que nós, consumidores, tenhamos acesso a esses produtos diferenciados. Excelente. Cleonice, conversando com os nossos clientes e observando o mercado, que a gente percebe é que grande parte do aumento do uso de insumos no agro se deve realmente aos neo-rurais, né? Sejam eles morando perto ou dentro da propriedade. E a verdade, a hora que a gente observa e conversa com eles, é que não houve um aumento de rebanho em grande parte dessas propriedades. A gente percebe que sim, o que aconteceu foi um maior desempenho e um aumento do consumo. Então, Letícia, eu queria que você compartilhasse conosco a sua experiência, como que você vê a presença dos proprietários, as demandas diárias das propriedades e a relação com o aumento de produtividade. Eu concordo com você, Bruna. Existe até aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o boi. Então, quando o dono ou a dona da fazenda está ali presente, participa, contribui com sugestões, toma a frente ali como líder, o sucesso na atividade é praticamente certo. Grande parte do incremento de insumos no agronegócio se deu pela presença dos neo-rurais, pelo fato de morarem mais próximo ou dentro da propriedade. Um exemplo prático que eu trago, independente da atividade, os funcionários chegam na hora, trabalham mais, ficam mais atenciosos aos serviços, as perdas são menores, os conflitos não atrapalham ou até não chegam ao gerente e a motivação é maior, a produtividade é maior e o negócio acaba se tornando mais sustentável e rentável. Concordo com você. Cleonice, eu gostaria que você compartilhasse conosco se existe diferença entre neo-rurais e agricultores familiares. Bruna, a tendência vai ser que o neo-rural ele acabe sendo qualificado como agricultor familiar. Se nós pegarmos a trajetória de construção desse conceito. Mas, atualmente, o neo-rural ele tem uma diferença em relação ao agricultor familiar. Nós vamos ver o agricultor familiar, aquele que já vem de uma tradição, vínculo com a terra, às vezes com uma descendência.
o avô, o pai produzia, e aí ele fez um processo de acompanhamento e deu sequência, está dando sequência à atividade produtiva familiar. Mas muitos ainda com um arraigado tradicional de produção, calcado ainda nesse tradicionalismo. Tem mudado bastante, mas nós ainda encontramos essa perspectiva no meio rural. O neo-rural, ele chega e ele acaba sendo um misto. Ele não ele busca um padrão de qualidade diferenciada para produzir, realmente ele tende a impulsionar muito a parte comercial, esse tema que vocês trataram anteriormente, de impulsionar a comercialização nas regiões, isso é fato. Então, você tem mais pessoas indo para o meio rural, vão demandar muito mais insumos para os seus processos de produção. Independente de ser produção convencional, se ser produção agroecológica, orgânica, ele demanda muito mais insumos e isso vai dinamizar o comércio. Então, esse neo-rural, uma boa parte, tem essa concepção mais conectada com a preservação ambiental. Então, fazer a melhor condução, o melhor trato de solo para manter esse solo produtivo por muito mais tempo. Não que o agricultor familiar não tenha essa preocupação, ele tem, mas muitas vezes lhe falta essa perspicácia de ter acesso à assistência técnica, de buscar, de sair de dentro da propriedade para poder ver essas inovações, essas tendências. O neo-rural, ele já vem com essa perspectiva de fazer uma produção diferente, porque ele está em busca de uma qualidade de vida diferenciada. E essa qualidade de vida, ela vai ser atrelada ao seu fazer na sua atividade produtiva. Então, a diferença, ele tem um produto diferente, muitas vezes trabalhando já com certificação, trabalhando agora com os processos de rastreabilidade, em que eu tenho aí um controle do início até chegar ao consumidor final, como esse produto foi produzido, quem produziu, o endereço da propriedade, os insumos que foram utilizados, se foi por plantio o desenvolvimento por muda, qual era o viveiro. Então, você tem todo esse conjunto de informações para o consumidor final. E esse produtor, o neo-rural, ele tem realmente essa conexão, uma visão de marketing. Eu tenho um produto, eu preciso comunicar a existência desse produto e todos os benefícios atrelados a esse produto. Então, é fazer mercado, é fazer um marketing em cima. Não é um marketing, vamos dizer, tão feroz quanto as agroindústrias, de modo tradicional, fazem. Mas ele tem essa assertiva. Uma prática que, muitas vezes, o agricultor familiar tradicional, ele ainda está nas preliminares, ele ainda está engateando para poder se mostrar mais. É preciso avançar nesse sentido. Da mesma forma, esse neo-rural, com seu controle de gestão muito eficiente, para saber onde eu estou, o que eu estou desenvolvendo e o que isso vai me trazer de retorno ao final. Alguns agricultores familiares ainda dependem de uma boa assistência técnica para fazer esse processo de gestão e, como é algo muito mais para o âmbito burocrático, muitos se esquivam de fazer esse processo de gestão e, às vezes, você encontra algum produto sendo comercializado que ele acompanha um preço de mercado, mas muitas vezes sequer remunera os fatores de produção desse agricultor familiar, porque ele não tem essa assertiva. Então, o neo-rural, ele está nesse mix. Ele não é um produtor conectado a, vamos dizer, um campesinato, um campesino que tem só essa vinculação com o meio rural. Não é um agricultor familiar porque ele tem uma renda ainda que não vem totalmente ali da sua atividade, ele traz um fundo de caixa de outras atividades, então tem diferenças conceituais nesse sentido, pela questão da renda, mas ele tem essa conexão muito mais forte com o mercado. E tem esse cuidado muito acentuado, que a gente tem com quem nós conversamos, os exemplos que nós temos acompanhado, essa conexão com o bem-estar do meio ambiente, o bem-estar do consumidor, o bem-estar dos colaboradores. Então, ele é gerador de emprego, ele gera renda, onde ele desenvolve as suas atividades. Tá? Cleonice, fantástica a sua explanação. E eu vejo que é impossível falar de neo-rurais, de produtividade, sem falar de lucratividade, né? Um público extremamente exigente. E eu trago um pouquinho da nossa rotina, que logo passarei a palavra para a Letícia. Pensando em lucratividade, o que a gente trabalha hoje, né?
a gente tem um processo muito rigoroso de validação de produtos junto aos centros de pesquisa de algumas universidades federais, e eu gostaria que a Letícia falasse um pouco mais sobre isso, né? Dessa maneira de como a gente leva resultado às propriedades rurais, atendendo aí a todas essas demandas e necessidades desse público. Muita coisa mudou no setor rural, ainda mais com a chegada de uma geração mais jovem no campo, além dos avanços da tecnologia, industrialização das produções. E como a professora falou, o perfil do pecuarista mudou e tende a mudar a cada dia, né? É uma visão mais ampla, mais assertiva, com a facilidade de informação também. O produtor está mais exigente em relação ao uso de produtos, com tecnologia, buscando a eficiência, né? Buscando também a preservação do meio ambiente, para poder estar entregando um produto de qualidade, seja ele grão, carne, leite, ovos, frutos e verduras, né? E para trazer qualidade e resultados assertivos, a Agrocria possui a parceria entre universidades, tanto elas no estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e para a realização de tese de doutorado, dissertação de mestrado, para validação do uso dos nossos produtos. Excelente, Letícia. Estava aqui preparando o meu chá, que faz parte aí do nosso momento, né? Cleonice, agora mudando um pouquinho de assunto, eu queria entender um pouco sobre a oferta de infraestrutura social básica. Água, saneamento, eletricidade, comunicação. Como essas inovações tecnológicas contribuíram para impulsionar essa nova onda? Esse é um diferencial que tem motivado muito mais as pessoas também a migrarem para o meio rural. Se nós pegarmos esse momento que nós estamos vivenciando agora, de pandemia, que nos obrigou ao isolamento, essa alta conectividade acelerou um processo, Bruna, que já estava sendo tratado. Em alguns países, esse processo ele é muito mais adiantado, estava mais adiantado. E se vislumbrava para alguns anos uma ampliação aqui no Brasil, que seria esse trabalho remoto, essa conectividade, tecnologia da informação, internet das coisas com muito mais força. A pandemia, ela trouxe uma aceleração desse processo. E aí, quando você tem uma alta conectividade ou a obrigatoriedade de estar conectado, nós vamos identificar que nós podemos trabalhar de qualquer lugar. E no meio rural, isso tem feito uma diferença muito significativa. Então, é um ponto que impulsionou sobremaneira. Tanto é que agora, durante a pandemia, alguns prestadores de serviço, alguns assistentes técnicos vinculados ao Senar, à Emater, receberam muito mais demanda do que vinham recebendo em termos de propostas para fazer assistência técnica para esse público rural. Então, as pessoas vislumbram a qualidade pela questão ambiental, de estar no meio rural, um mar menos poluído, menos sonorização, fora desse estresse do movimento automobilístico de dentro das cidades, a violência, como eu já citei anteriormente, atrelado a fornecimento de água tratada, energia, então, a parte de eletrificação rural, nos últimos anos, que impulsionou de forma sistemática o desenvolvimento do meio rural, atraiu inúmeras agroindústrias, porque sem eletrificação rural nós não teríamos a pujança de agroindústrias nas áreas rurais, e acaba impulsionando também as pessoas a migrarem para as áreas rurais. Então, aquele estigma do passado de não ter eletricidade, a forma de conservação dos alimentos, isso não cabe mais nos dias atuais. Então, o próximo processo de agroindustrialização, ele demanda essa tecnologia, ele demanda uma água tratada, ele demanda eletrificação, para que nós possamos fazer esses processos produtivos. O mínimo que seria, por exemplo, a parte de extração de leite para poder ter uma refrigeração é necessária. Então, estradas mais bem conservadas é outro ponto que impulsiona também. Eu preciso entregar insumos
e eu preciso deslocar essa produção das propriedades para os centros consumidores. Então, isso faz uma tremenda diferença. E isso tem melhorado, mas é preciso ainda melhorar. Acredito que a questão da internet, ela ainda é um gargalo para todas as atividades produtivas, você levar essa conectividade maior, essa tecnologia da informação, a internet das coisas, você fazer o monitoramento, processos de irrigação a partir de sensores, eu demando internet. Então, a questão da internet 5G, ela ainda é um percalço aqui, principalmente na realidade brasileira, mas nós estamos vislumbrando atores sociais se envolvendo de forma muito significativa nesse processo. Então, tem empresas pesquisando, tem investidores internacionais de olho na pujança do agronegócio e do meio rural. Essa conectividade, ela, para além de fazer negócios, ela vai movimentar muito dinheiro para quem investir em cima dela. E isso está acontecendo. Não na rapidez que, de repente, nós precisaríamos, mas isso está acontecendo e, de fato, essa infraestrutura, vamos dizer, básica. Hoje você tem internet, é infraestrutura básica para todos nós que precisamos trabalhar de forma remota, usar a tecnologia para facilitar os processos de produção, fazer a produção ser mais qualificada por processos de refrigeração, de industrialização. Então, eu preciso da energia, eu preciso de uma logística que favoreça através de vias viáveis de deslocamento, de recepção do insumo na época que eu preciso, e estruturar esse contexto é um ponto a mais de atração das pessoas para o meio rural. Para quem tem uma propriedade e precisa trabalhar de forma remota, se tem uma internet, eu posso trabalhar da minha casa aqui em Goiânia, eu posso trabalhar de Guapó, eu posso trabalhar de qualquer uma outra cidade do interior, eu posso estar no estado do Tocantins, eu preciso ter conectividade para desenvolver as minhas atividades. E para além dessas atividades de conexão entre as pessoas, fazer com que a tecnologia ela seja apropriada para trazer esse instrumental que facilite os processos produtivos, que os qualifique. Então, nós temos aí esse crescente de neo-rurais, mas nós temos um ponto que temos que trazer sempre às claras, que é a precária mão de obra no meio rural. Então, a realidade hoje da sociedade mundial, não é a sociedade brasileira. O Brasil, inclusive, está mais adiantado em relação a isso do que em contexto mundial. Então, os dados do censo mostram que a população brasileira, em torno hoje de 86%, 87% da população brasileira reside dentro das cidades. E aí você tem um percentual muito reduzido de pessoas para desempenhar essas atividades que nós precisamos. Produzir alimentos, e aí só para a parte de alimentos nós temos uma diversidade muito grande. Você tem a pecuária bovina, você tem a suinocultura, você tem a avicultura, piscicultura. Para cada atividade produtiva eu demando uma mão de obra com a qualificação. Os processos de agroindustrialização para todos esses produtos da pecuária, da mesma forma. Se eu passo para a agricultura, não é diferente. Eu demando aí mão de obra qualificada, e o que é que nós vamos ver? Com a entrada dessa infraestrutura, de toda essa tecnologia, uma mão de obra que se prescinde muito mais qualificada. Então, hoje, um agrônomo que se forma e vai se colocar ao mercado para trabalhar, os conhecimentos somente da agronomia, do modo de produzir, já não são suficientes para gerar essa empregabilidade. Eu preciso de um profissional que tenha uma conexão muito maior com todo esse contexto. Ele precisa dominar aí ferramentas de conectividade, ele precisa dominar determinados softwares, conhecer as tecnologias inerentes a cada prática produtiva, mas ele também precisa de muita sensibilidade. E aí eu tenho trabalhado muito com as nossas habilidades comportamentais. Essa nossa capacidade de olhar o que o mercado quer. Dar conta de trabalhar com as pessoas que estão dentro da propriedade comigo. Então, esse neo-rural, ele traz esse ímpeto. Eu não quero qualquer pessoa para poder desenvolver minha atividade produtiva. Eu preciso de alguém que saiba comunicar-se muito bem, saber ouvir o que o cliente quer, porque a minha produção qualificada, ela vai se dar a partir daquilo que o cliente quer. Eu já não
As atividades do marketing tradicional, em que eu vou produzir aquilo que eu julgo que seja interessante, muitas vezes não é mais o que o cliente quer. Então, o meu colaborador, ele tem que ter essa qualificação, ele tem que ter essa habilidade muito bem desenvolvida de dar conta de ouvir e trazer para a minha atividade como produzir atendendo a essa demanda. A empatia de saber se colocar no lugar do outro, tanto do cliente quanto do colaborador que está do lado dele, que muitas vezes não domina o conhecimento. E é esse profissional que chega, seja o agrônomo, o médico veterinário, o zootecnista, o engenheiro florestal, o engenheiro de alimentos, que saiba se colocar no lugar do outro para poder ensiná-lo, instrumentalizá-lo ao seu fazer da melhor forma. Então, o trabalho colaborativo, trabalhar em equipe, isso é muito demandado, e muitas vezes nós temos muita dificuldade de formar equipes profissionais, multiprofissionais, porque os nossos profissionais às vezes chegam sem o domínio dessa habilidade. Então, a infraestrutura, Bruna, ela é muito importante, ela chama muito a atenção do neo-rural para estar no meio rural. Mas, atrelado a ela, nós temos um outro contexto que tem uma complexidade, porque ele se agiganta, mas ele não é difícil. Ele é complexo porque ele envolve vários atributos, né? Então, a infraestrutura que você bem coloca, que vai ser um atrativo. Por que eu vou morar no meio rural, em que eu tenho muita dificuldade de chegar à minha propriedade e depois uma dificuldade muito maior de escoar a minha produção? Então, isso se torna um ponto que chama a atenção para poder deixar isso de lado. Eu preciso estar muito atenta a essa complexidade que o mercado demanda. Me chamaram a atenção aqui, Bruna, que tem uma pergunta com relação às inovações tecnológicas, com a inserção de aplicativos para controle e gestão de atividades de campo, como que eu vejo essa tendência aos vários segmentos da cadeia? Essa tendência, ela não é mais uma tendência, ela é uma realidade. Nós temos essas inovações e elas já estão aí conectando. Então, esses aplicativos de controle e gestão de atividades, eles são essenciais para poder facilitar. Então, eu não tenho mais como fazer contas na mão, está fazendo somatória. Eu preciso ter um controle de tudo que entra e que sai. Isso eu preciso registrar nesses aplicativos, nesses softwares. Mas é um software inteligente que ele me mostra o que eu produzi, qual que foi a minha produtividade, qual que é o valor, e aí entra dentro desse valor justo que eu falei anteriormente também, que remunera os meus custos de produção, mas também que traga um valor que meus consumidores têm a condição de pagar. Então, essa tecnologia, eles estão aí para poder fazer essa facilitação para quem está no processo de gestão. E eu não vejo como um produtor rural, e aí não é para o médio ou grande produtor que tem acesso a recursos financeiros. Esses softwares, eles estão aí disponíveis, nós temos, inclusive, muitos softwares gratuitos, produzidos pela Emater, divulgados aí pelo Senar. O próprio Sebrae tem avançado muito no âmbito do agronegócio, com consultorias gratuitas para o produtor. E aí o neo-rural já chega se apropriando, porque ele vem muito com esse ímpeto de conectividade das áreas urbanas, e ele traz isso atrelado para o seu processo produtivo, porque ele precisa gerir a partir das informações, ele não precisa estar ali fazendo cálculos manuais, ele precisa de um software inteligente que o oriente a fazer o que é necessário, da melhor forma possível. Então, essas conectividades, elas são uma realidade. Para algumas pessoas, elas estão vendo ainda como uma tendência. E se demorarem muito, continuarem por muito tempo vendo como uma tendência, vão perder muito espaço. Porque nós precisamos trazer esse ímpeto do empreendedorismo, essa visão empreendedora de fazer negócio para dentro das atividades. Então, é um agricultor familiar? É um médio produtor? Não tem como nós pegarmos aí um pecuarista que esteja desconectado desse ímpeto de gestão. É a produção de grãos para exportação, para a industrialização, independente do porte de produção, essa conectividade ela está aí para todos. Então, tem
softwares, aplicativos muito robustos e o preço acompanha toda essa robustez, mas nós temos estratégias que se coadunam com a realidade do micro, pequeno produtor, aquele produtor menos capitalizado. Mas é preciso que esse produtor, ele também, ele tenha essa atenção. E aí onde a gente chama para a questão do empreendedorismo. Esse empreendedor, que ele é mais do que um produtor. Ele produz, mas ele precisa ter essa visão mais ampla de mercado. E muitas vezes, Bruna, esse neo-rural, ao chegar nas regiões, que vai ser o start para aqueles que já estão ali, muitas vezes numa situação, não posso dizer que é de acomodação, mas de bem-estar ou status quo. Ele vem trabalhando dessa forma desde sempre e ele não foi impulsionado por ninguém a produzir diferente. Muitas vezes é o concorrente, é o neo-rural que chega, não com essa fogacidade da concorrência brutal, mas só de ter alguém que está produzindo, entregando um produto e pode despertar nesse produtor essa perspectiva de fazer diferente. Então, o neo-rural, ele tem trazido essa inovação para as áreas onde eles estão se conectando. Eles estão trazendo essa novidade, fazendo esse contágio para o bem de dinamizar processos produtivos diferenciados também nos seus vizinhos. E não só aplicativo, né? Muita ferramenta disponível pelo Sebrae aí, que eu já li, já vi muito produtor, tanto familiar quanto o neo-rural, utilizando na prática. Hoje nós temos aí várias instituições, né, que oferecem qualificações, ferramentas para estar proporcionando com que essa propriedade se torne cada vez mais altamente lucrativa, né, fazendo dessa propriedade realmente uma empresa. Eu quero dizer primeiro ao José Carlos, saber se ficou alguma dúvida em relação à pergunta que a professora Cleonice respondeu. Dizer a todos que estão nos assistindo que podem deixar aí nos comentários do canal do YouTube suas perguntas, que estaremos respondendo aqui ao longo do nosso webinar. E queria perguntar para a Letícia para ela compartilhar conosco, na experiência dela. A gente pode afirmar, Letícia, que praticamos aí a filosofia da extensão rural? Fala um pouco sobre esse tema para a gente. Se a gente parar para pensar, 5 anos atrás, era a minoria das propriedades que tinha acesso à internet rural, né? Hoje, a primeira coisa quando a gente chega em uma é pedir a senha do Wi-Fi. E como consequência disso, o acesso à informação, o contato ágil, facilitou muito e proporcionou um ganho de tempo. Por exemplo, hoje o funcionário ou o gerente não necessita ir até a cidade, levar uma peça com defeito, né, para a loja daí fazer o pedido. Ele, em instantes, manda uma foto e pronto, a empresa já lança o pedido no sistema. E, além disso, nós da Agrocria praticamos a filosofia de extensão rural, sempre estamos levando informação ao produtor em forma de consultoria, assistência técnica, folders, palestras e dia de campo. Além disso, nós temos o nosso Instagram, nossas mídias sociais, né? O YouTube, que tem muito conteúdo legal que a gente dá dicas, né? Fala de mercado, enfim. Você tem falado bastante sobre mercado, né, Letícia? Tem feito um excelente trabalho aí atualizando os nossos clientes. Todo mês estamos atualizando. Exatamente. Nós vamos agora passar para a última etapa do nosso encontro, com a nossa última pergunta, e depois dela a gente vai estar respondendo aí, porque eu vi que já temos mais perguntas no nosso canal do YouTube. Cleonice, eu queria saber se é possível falar que os neo-rurais, eles atuam como vetores de desenvolvimento local sustentável? Podemos fazer essa afirmação? Bruna, eu espero que eles, essa tendência, e aí sim, como a pergunta anterior vinha como uma tendência, esse neo-rural, ele aparenta essa tendência de uma perspectiva de desenvolvimento rural sustentável. E o que é esse desenvolvimento rural sustentável? É trazer produção
produção qualificada para as atividades produtivas, ele dinamiza, ele faz ocupação de áreas que estavam ociosas, ou com uma produção menos qualificada, e aí todo o trato de solo, todo o cuidado com preservação de nascentes, isso aí traz uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, mas o desenvolvimento rural sustentável, ele não trata só do ambiental. Então, a geração de emprego, há pouco eu falava da escassez de mão de obra para as atividades rurais e a escassez de mão de obra ainda mais de mão de obra qualificada, isso é uma realidade. Mas também nós temos ociosidade de mão de obra no meio rural, porque a tecnologia chegou, principalmente para as grandes áreas produtoras, as grandes atividades vinculadas à exportação, produção de grãos, a própria pecuária de corte, a bovinocultura de corte. Então, tem uma intensividade a mais em tecnologia que acaba, obviamente, liberando mão de obra. Mas essas atividades dos neorrurais, elas chegam demandando mão de obra. Então, o desenvolvimento rural, ele perpassa pela geração de emprego, que faz uma movimentação de renda nas localidades. Então, só aí eu já tenho uma movimentação. A Agrocria, e aí vocês já falaram muito bem, ela é uma empresa de revenda de insumos, ela está aí comercializando insumos, produzindo e fazendo a entrega para o produtor. Então, gera uma movimentação pela comercialização de insumos também. Você tem uma movimentação de renda que, uma vez que essa movimentação ela acabe se concentrando nas regionalidades, nos entornos dessa produção, você dinamiza a produção, a comercialização. Então, hoje nós temos exemplos de atividades produtivas que elas foram muito intensas em dinamizar o mercado local de várias cidades. Cidades que antes tinham uma revenda de veículos, hoje tem 3, 4, impulsionadas pela produção agropecuária. Bom, tinha um supermercado, hoje você tem hipermercados. Cidades que nem existiam, que surgiram do nada em função da produção agropecuária. A proliferação de shoppings em todas as maiores cidades vinculadas ao agronegócio, à produção agropecuária, e aí os neorrurais, agricultores familiares também têm um papel muito importante nesse processo de dinamização. E a questão de entrega de um produto qualificado, a produção de alimentos. Então, o desenvolvimento rural sustentável, ele perpassa pelo menos uma tríade. A produção ela tem que ser economicamente viável, porque senão as pessoas não terão condição de se manter, de ter essa tão falada qualidade de vida que buscam. Então, eu estou no meio rural, mas eu preciso me deslocar, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha energia elétrica, eu quero que minha casa tenha o mínimo de conforto e eu quero ter as condições materiais para desenvolver minha atividade produtiva. Então, é a partir dessa produção, da rentabilidade dela, que eu vou movimentar toda essa estrutura, isso é fato. Mas ela precisa ser ambientalmente sustentável, que as práticas produtivas elas sejam impulsionadoras de dinamizar a preservação ambiental. Então, é um produtor que precisa e tem uma preocupação com todo o manejo da sua atividade. A qualidade da água que ele utiliza, a qualidade da terra, do solo que ele maneja, a qualidade da semente que ele adquire, a qualidade dos insumos que ele atrela a esse processo produtivo e a tecnologia que ele consegue absorver para poder suprir, muitas vezes, essa mão de obra que é insuficiente. E ele tem essa preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente de um modo geral. E pelo âmbito social. Então, quando ele pensa nos atributos de qualidade desse produto que vai chegar ao consumidor final, que ele pensa na qualidade do colaborador que está ali desempenhando as atividades, que precisa ter uma remuneração condizente, que precisa ter todos os equipamentos de proteção individual, que precisa estar amparado pela normativa trabalhista, pelas normas ambientais. Então, eu tenho um impacto social dessa atividade. E esse neorrural, ele tem essa conexão. E um ponto que chama a atenção ali daquela região, as práticas do associativismo, elas estão muito fortes nesse grupo. O trabalho colaborativo, o trabalho cooperativo, ela é uma assertiva
dentro desse novo público agora também. Então, o agricultor familiar tradicional, ele tem ainda uma dificuldade com essas práticas associativas e cooperativas. Várias ações já foram feitas e ainda nós temos uma dificuldade com o tradicional. Mas o neo-rural, ele tem essa assertiva de que o junto nós somos mais fortes. Então, se eu pego essas realidades de profissões diferenciadas da cidade que chega ao campo, então eu vou ter aí alguém que tem uma conexão ou tinha uma conexão muito forte com mercado, com gestão, era um autoexecutivo, ou mesmo profissões da área da saúde, que muitos profissionais, enfermeiros, médicos, muitos médicos estão deixando as suas atividades indo para o meio rural. Ele tem um conhecimento e ele vê que o conhecimento dele pode complementar a ação do seu vizinho, que o conhecimento do vizinho pode trazer um impacto muito importante para o seu fazer dentro da sua propriedade, que estarem associados, fazendo boas discussões, todos vão ganhar. E aí é onde se somam essas práticas para trazer alimentação diferenciada, porque eles trabalham muitas vezes dentro da mesma linha de produção, mas eles não são competidores entre si, eles são competitivos, que é uma competição colaborativa que eles conseguem estabelecer. Então, dentro dessa perspectiva, é possível sim que nós tenhamos, é uma tendência, e eu trabalho com práticas de desenvolvimento sustentável, quero crer sim que os neo-rurais, eles trazem essa pujança de propiciar, de ajudar a fomentar um desenvolvimento rural sustentável nas regiões onde eles estão inseridos. Fantástico. E a gente vê aí como eles estão praticando o famoso networking, né? Promovendo aí cada vez mais esse desenvolvimento sustentável nas regiões. A Rafaela compartilhou aqui conosco uma pergunta, Cleonice, e vou ler para você antes da gente passar a palavra para a Letícia. É um comentário aqui da Maria Gláucia Dourado, onde ela fala: boa tarde, professora. Na percepção da senhora, quais são os maiores desafios para o efetivo processo de transferência de tecnologia? Boa tarde, Maria Gláucia. Muito obrigada aí pela pergunta. Satisfação tê-la aqui conosco. Eu acho que o maior desafio para essa transferência de tecnologia nós precisamos de políticas públicas que façam essa facilitação. Então, você tem diferentes perfis de produtores. No âmbito do meio rural, nós vamos ter aquele produtor totalmente descapitalizado, que inclusive precisa de políticas de transferência de renda para a sua manutenção, isso é fato. Mas nós temos aí alguns agricultores familiares que têm essa perspectiva empreendedora de ver a sua atividade como negócio e que precisa ser gerido como uma empresa. E temos o agricultor familiar que não tem essa perspectiva, ele ainda tem uma visão de produtor e ele patina aí apenas produzindo, sem uma visão muito ampla do mercado, sem uma assertiva do processo de gestão, porque não recebeu uma qualificação para isso. Então, nós precisamos de políticas públicas, ampliação de políticas públicas que possa fazer com que esse processo de transferência de tecnologia ele seja mais pujante, esteja aí para todos. Essa transferência de tecnologia, ela precisa perpassar pelos profissionais vinculados às ciências agrárias. Então, a Letícia sabiamente disse que a Agrocria, ela enquanto profissional, os seus colegas, fazem essa assistência técnica, esse processo de assessoria. E nesse processo de assistência técnica e de assessoria, nós temos aí os princípios de transferência de tecnologia. E a tecnologia, essa transferência, nem sempre ela vai se dar por uma tecnologia muito robusta. Eu não preciso ter uma máquina de última geração dentro da minha propriedade para dizer que eu estou fazendo a absorção de tecnologia ou que eu estou fazendo que essa transferência de tecnologia está acontecendo. Então, a tecnologia ela vai se dar quando eu consigo fazer a inserção de um software de gestão dentro das minhas atividades produtivas. E aí eu elenquei aqui que tem a própria Emater do Distrito Federal, eles têm um software que é disponível. O Rural Pro, sem fazer aqui qualquer marketing para ninguém, mas é porque é uma ferramenta muito boa que está disponível de forma gratuita aí para os produtores. Nós temos outras assertivas aí. Então, essa transferência
ela perpassa muito da visão de quem está dentro da propriedade, de se ver como um empreendedor. É esse que empreende, que busca inovar, e muitas vezes me perguntam, mas eu tenho muita dificuldade de inovar. É possível desenvolver esse ímpeto de inovação? Esse ímpeto da criatividade? Eu preciso me aproximar de ambientes inovadores, de ambientes criativos. Então, é inconcebível para alguém que esteja produzindo, seja o que for, nas áreas rurais, nas áreas urbanas, micro, pequeno, médio ou grande produtor, que ele esteja desconecto do que está acontecendo minimamente sobre a sua atividade. Então, muitas vezes, o produtor, ele anoitece e amanhece os 365 dias do ano dentro da sua propriedade, imerso ali no seu fazer, envolvido nas dificuldades. Então, ele não vai numa exposição agropecuária, ele não participa de uma reunião do sindicato, muitas vezes ele não é sindicalizado, e eu não estou fazendo apologia aqui à sindicalização, nem sei se isso vai ser necessário para ele, mas são ambientes em que se tem colaboração, se tem cooperação, se tem transferência de informações, e é onde é possível você trazer processos inovadores para o seu fazer dentro da propriedade. É possível você saber que tem uma tecnologia que ela é acessível para a sua condição financeira, para a quantidade que você produz, para o tamanho da sua área. Então, nós temos aí eventos. Esse ano é atípico por conta do isolamento social, todas as feiras foram suspensas, mas as feiras de tecnologia que acontecem, as exposições agropecuárias, os dias de campo, a Agrocria faz dia de campo, no dia de campo nós temos transferência de tecnologia. Quantos produtores veem como relevante deixar a sua atividade produtiva um dia para fazer uma visita, conhecer o que está sendo divulgado ali naquele dia de campo? Quem é que está fazendo essa transferência? É um pesquisador? É uma empresa privada de pesquisa? É uma instituição pública? As instituições de ensino, a Universidade Federal, os institutos federais, nós formamos de mão de obra para esse mercado. Nós fazemos eventos que trazem transferência de tecnologia. Quantos produtores têm conhecimento e se dispõem a fazer? Então, é muito uma forma de se ver. Nós vamos ter alguns gargalos, alguns desafios que são para além disso, econômicos, financeiros. Nós temos inúmeras tecnologias que precisam ser adaptadas para pequenas e médias propriedades, que ainda não têm. Então, um desafio grande é esse processo de adaptação. Mas nós temos aquelas que já estão apropriadas, adaptadas, mas o produtor desconhece porque ele não se permitiu estar num ambiente em que essas tecnologias elas são divulgadas, elas são comentadas. Seja para o bem, seja para o mal, eu preciso me aproximar para, pelo menos, ter uma visão crítica. Olha, essa tecnologia ela faz sentido para a minha atividade, por isso e por isso. Ou ela não tem nenhuma relação, mas eu preciso me aproximar. Então, nós podemos ser inovadores, sim, nós podemos ser criativos, sim, a partir do momento que nós nos permitimos estar próximo desses ambientes inovadores, criativos. E um dia de campo, ele é um ambiente extremamente rico para esse processo de transferência de tecnologia, para falar algo que seja relativamente simples, que sai da cidade e chega dentro da propriedade, lá onde o produtor rural está. Espero ter respondido, Maria Glaucia. Se tiver alguma dúvida, vamos voltar a conversar. Acredito que sim, foi excelente e é muito importante, Cleonice, essa participação desses produtores, né, sejam eles neorrurais ou não, de grupos, né, onde eles podem tanto se unir para solicitar algo ou para reivindicar algo, mas como aprender, né, e buscar algo que vai estar agregando valor e proporcionando essa lucratividade. Então, essa troca de informação, esse pertencimento a grupos regionais, ele é fantástico. Eu quero falar com a Letícia agora, quero fazer um gancho à última pergunta aí que nós fizemos à professora Cleonice, quando a gente fala de neorrurais como vetores de desenvolvimento local sustentável. Letícia, eu vejo que você carrega aí o slogan de consultor fiel e sei que também pratica aí assistência técnica, né? Oferecendo suporte tecnológico e científico para que neorrurais possam dar seguimento
a essa sustentação, otimizando as suas ações. Então, compartilha conosco um pouco, Letícia, da sua rotina, como você proporciona essas ferramentas, essas informações no seu dia a dia junto ao produtor rural. Uhum. Como foi dito anteriormente, né, com o progresso tecnológico, os novos produtores do campo estão ligados em tudo, né, que acontece no agronegócio. E encontrando no empreendedorismo rural a oportunidade de otimizar técnicas e diminuir danos ao meio ambiente, potencializando safras, minimizando os riscos de perda. Claro que não só de plantio e cultivo vive o empreendedor rural, né? São N possibilidades. E com as iniciativas públicas e privadas, que é o caso da Agrocria, que vem dando suporte tecnológico, científico, para potencializar a dar sustentação na eficiência da produção animal. Excelente. Eu quero agradecer a professora Cleonice, quero agradecer a Letícia pelo excelente evento que tivemos hoje, agradecer vocês que estão nos assistindo e se tiverem mais dúvidas, podem deixar aí no nosso chat do YouTube que a gente volta e responde vocês. Uma boa tarde para todo mundo e muito obrigada. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, trocando essa boa conversa. Até breve. Até breve. Boa tarde.